Bem-vindo a mais um Diabetes News, Diabetes News 48. Vou falar hoje sobre chocolate, diabetes tipo 2 e insônia e diabetes tipo 2. São dois assuntos muito importantes para o controle da sua glicemia, porque é com informação que a gente consegue combater os malefícios da diabetes tipo 2 e a diabetes descontrolada. Para quem ainda não me conhece, sou Stefano Pilon, especialista em exercício físico e diabetes tipo 2. Toda quinta-feira, Diabetes News, só clicar em se inscrever e ativar o sininho, você recebe a notificação de novos vídeos. E eu queria agradecer 1000 inscritos, batemos 1000 inscritos no canal, estou muito feliz. Esse é meu presente quando você se inscreve no canal, porque eu sei que esse assunto está sendo interessante, foi relevante para você, e o de hoje eu tenho certeza que vai ser também. Então vamos lá já conhecer o artigo. Passei para a transição, aqui ó. Vamos começar com isso, ó. Dormir mal não faz bem ao coração, alerta cardiologista. Então, o Dr. Juliano aqui, lembra sempre os links dessas matérias, eles estão no final do vídeo, só se apertar para baixo aparece os links. E aí ele fala que a maioria dos adultos precisa dormir 7 horas de sono por noite. E eu já vou direto ao assunto que interessa para nós, ó. Diabetes tipo 2. A diabetes é uma doença que faz com que o açúcar se acumule no sangue, uma condição que pode danificar os vasos sanguíneos. Por isso aquela relação da diabetes tipo 2 com doenças do coração, tanto como AVC, infarto e etc. Alguns estudos mostram que dormir bem o suficiente pode ajudar as pessoas a melhorar o controle do açúcar no sangue. O que acontece na prática? Quando você dorme mal, você aumenta o estresse do seu corpo e aí você aumenta o cortisol. É um hormônio que vai te atrapalhar o controle da glicose e também te atrapalha na perda de peso. Que ele até fala aqui, ó, obesidade, ó, a falta de sono pode levar a um ganho de peso prejudicial à saúde. Isso é especialmente verdadeiro para as crianças e adolescentes que precisam dormir mais do que os adultos. Não dormir o suficiente pode afetar uma parte do cérebro que controla a fome. Então, quando você não dormiu bem, você está estressado e cortisol alto, naturalmente o seu organismo joga mais açúcar para o sangue. O cortisol estimula o seu fígado a jogar açúcar para o sangue. Então, o que acaba acontecendo? Muitas vezes eu recebo depoimento. Fiz tudo direitinho, fiz o exercício que você falou, fiz a alimentação, mas a minha glicose estava dando de 80 a 100 em jejum e hoje deu 120, 130. Então, uma noite mal dormida, que aí depois ele relata que dormiu mal à noite, eu pergunto o que aconteceu, não dormi tão bem essa noite. E aí você vê que sobe essa glicose. Então, dormir bem faz com que você tenha menos estresse, baixe o cortisol, consiga emagrecer e consiga controlar a sua glicose de uma maneira mais fácil. O outro artigo é esse daqui, ó. O chocolate negro é o melhor mesmo? Então, essa aqui são os artigos, e aí eu separei no Word os textos aqui para ficar mais fácil. E no final eu vou colocar os rótulos. Eu vou mostrar para você como que eu faço para ver, como eu faço a leitura dos rótulos, que é uma coisa importante. Qual que é a minha intenção aqui? Levar informação para que você, quando for consumir um produto, você saiba o que você está consumindo. Porque muitas vezes, no rótulo, não fala o que tem dentro do produto. Então, é esse o meu exercício de te mostrar o que eu faço para mim, levar essa informação para você. E você vai descobrir que o chocolate ele faz menos mal do que um pãozinho francês. E aí você vai entender essa relação. E aí no final do vídeo eu vou analisar alguns rótulos junto com você para te mostrar e vou te falar qual que é o melhor período se você for consumir um chocolate. Se seria antes do exercício ou depois do exercício. Então, ó, qual chocolate quem tem diabetes pode comer? Então vamos entender aqui, ó, o que é diet. Diet, segundo a legislação, significa sem adição de açúcar ou outro nutriente adicionado. Então é sem você adicionar açúcar, só que tem algumas pegadinhas, que aí você vai ver. O amido, ele é glicose pura. São várias moléculas de glicose junta. Então, se você adicionar o amido, você não está adicionando o açúcar. Então, ele continua sendo diet. Então, diet não significa sem carboidratos. Diet pode ter tanto amido
quanto quiser, incluindo a farinha de trigo, farinha de milho e a maisena, entre outras. Então, as 3 farinhas, as 2 farinhas e a maisena, são glicose pura e vão fazer a sua glicemia subir. Diet pode elevar e muito a glicemia e continuar a ser diet. Agora vamos entender o que é light. Significa reduzido em nutrientes ou calorias em relação ao produto original. Significa menos gordura normalmente. Light pode conter quantos carboidratos, açúcar quiser, pois ele normalmente é menos gordura. A gordura ela não altera a glicemia de quem tem a diabetes tipo 2, e sim o amido e a glicose e os carboidratos. Então, zero açúcar é definido pela Anvisa como mono e disacarídeos. Então, a gente tem, com relação aos açúcares, com relação à Anvisa, os monossacarídeos, que é a glicose, frutose e galactose, e os disacarídeos, que é a sacarose, a lactose e a maltose. São só esses que a Anvisa considera como açúcares, e o amido não. Por isso que zero açúcar, ele pode ter amido, que com certeza vai virar açúcar no seu sangue e vai subir. E aí você pega no rótulo zero açúcar e vai ingerir, e aí você vai medir a sua glicose e vai estar lá em cima. Qualquer outro carboidrato que vire açúcar, como os carboidratos ou amido, não é considerado açúcar pela rotulagem. Pode ser também zero adição de açúcar. Essa é uma outra questão importante. Ele é zero adição, mas o açúcar do próprio nutriente que está sendo processado, ele não é considerado açúcar, então ele pode passar. Então, você pega qualquer nutriente que venha a ter açúcar em sua composição própria, não é adicionado, ele passa como zero açúcar. E aí embaixo vai vir zero adição de açúcar, só que a hora que for te mostrar o rótulo, ele vai estar como uns carboidratos elevados. Então, suco de uva e suco de laranja pode ter mais açúcares que o refrigerante. E aí eu tenho essa relação aqui, isso aqui é super fácil. Se você quiser ver, você digita no YouTube colheres de bebida, quantas colheres de açúcar estamos bebendo, e vai aparecer. Então aparece aqui refrigerante, aparece outros achocolatados, sucos. Então existem muitas bebidas que são sucos que podem ter mais açúcar do que os refrigerantes. E aí vem uma questão que é importante. Muitas pessoas falam, o que são os polióis? Então, os polióis são moléculas semelhantes ao açúcar, com diferentes propriedades. Só que tem um que é uma pegadinha. Então, os polióis que são benéficos, eritritol, xilitol, isomalte, sorbitol. São polióis de muito baixo impacto glicêmico. Então, se estiver inserido no alimento que você está consumindo, ele vai influenciar muito pouco na sua glicemia. Só que já o maltitol é um poliol mais barato, de baixo custo, e ele tem um índice glicêmico de 75% da glicose. Então, por exemplo, a glicose, vamos considerar ela como 100% com relação a subir a sua glicemia. Você ingeriu 100 gramas de glicose, vamos supor que a sua glicemia subiu 100. Se você ingerir 100 gramas de maltitol, ela vai subir 75. Ela é 75% da glicose. Então, ela sobe a sua glicemia tão quanto a glicose. Seria 25% de diferença. Isso serve para você entender na hora que você for comprar. E é o que a gente vai mostrar agora. Dê preferência aos outros. O maltitol deve ser tratado como açúcar do ponto de vista glicêmico. É muito comum nos produtos zero açúcar, como os chocolates. Então vamos ver esse primeiro aqui. Esse primeiro aqui é um chocolate 63% cacau. E um outro detalhe importante, quando você vem aqui em ingredientes, ele sempre vem do que vem mais para o que vem menos. Então, a massa de cacau, que está aqui em primeiro, é o que tem mais nesse produto. Em segundo, já vem o açúcar. E aí o que você tem que avaliar? Uma quantidade por porção. 25 gramas. 1/3 da barra. Então essa barra provavelmente vai ter 75 gramas. De 25 gramas, 12 gramas são carboidratos. Então é quase metade dele acaba sendo carboidrato. Qual que é a preferência? Quanto menos carboidrato, melhor. Porque se o diabetes tipo 2 ele ficou intolerante aos carboidratos, se você ingerir menos carboidrato, vai ser muito melhor para você.
Vamos para o segundo aqui, o preto aqui, ó, passar para cá. Então, ó, ingredientes: massa de cacau artesanal, manteiga de cacau, pedaços de grãos de cacau torrado, leite em pó e edulcorante de maltitol. Então, teoricamente, o maltitol seria o que eu te falei, que é o dos polióis, o ruim, o que seria 75% de glicose. Só que ele está em último, então provavelmente ele tem muito pouco. Vamos olhar aqui, ó. Uma porção de 25 são 10 gramas de carboidrato. Então você vê aqui que ele é um número bem menor do que o outro. Para que isso significa? Para você ver que é uma quantidade menor que você está consumindo. Então essa opção é melhor do que a outra. Vamos ver o próximo aqui. Então esse aqui, ó, ele é 90% cacau, 0 açúcar. Só que você vem aqui, ó, massa artesanal massa de cacau artesanal, manteiga de cacau, pedaço de cacau torrado, leite em pó e edulcorante de maltitol. Então você vê, ele é 0 açúcar, porque não tem nenhum daqueles nomes que eu te falei dos monossacarídeos e disacarídeos, mas ele tem o maltitol. E aí ele tem aqui 10 gramas de carboidrato. Então, quando você olha 0 açúcar, você acha que não tem nada, mas na verdade você tem o maltitol, que ele é 75% glicose. Esse é um exercício importantíssimo para você fazer quando você for comprar. E lembre-se, o glicosímetro foi feito para a gente usar. Quando você ingere um alimento e tem dúvida, dá 2 horas, mede a sua glicose, vê se ela subiu. E aí depois olha no rótulo, fala, pô, deixa eu ver o que aconteceu, se subiu muito. E agora vamos ver aqui um chocolate de 50% de cacau ao leite. Então ele vem aqui, ó, ingredientes, ó, massa de cacau, o segundo ingrediente, ó, açúcar orgânico. Então ele tem uma quantidade grande. Então a gente vai ver aqui, ó, na porção de 25 gramas, 1/3 da unidade, ele tem 13 gramas de carboidratos. Então ele é praticamente metade açúcar. Vamos ver esse outro aqui, para ver se eu consigo colocar maior para vocês. Esse aqui está muito pequeno, mas eu vou ler para vocês com relação à parte aqui do que está em amarelo. Então, ele é um chocolate amargo. Aí ele vem aqui, ó, como último ingrediente o açúcar mascavo. Na porção de 50 gramas, ele tem 4 gramas de carboidrato. E aqui embaixo, ele mostra uma pegadinha, ó, a porção de referência é 25. Então, é um exercício que eu falo para vocês. Quando eu aprendi isso, eu fiquei inconformado. Eu ia no mercado e olhava todos os rótulos. Porque estão tantas pegadinhas para acabar enganando das informações de um alimento que a gente vai ingerir, que é um risco muito grande para quem está querendo controlar a diabetes e fugir dos efeitos colaterais, passar despercebido. Eu, que sou um especialista em exercício físico, gosto dessa parte de alimentação, fiz pós-graduação em nutrição, aprendo a cada dia e tem coisas que às vezes passa despercebido. Então, a porção, ó, dá para ver uns 50 grandão aqui, chocolate amargo. Aí você olha aqui e fala, pô, de 50, aí você vem aqui, o açúcar é o último, né? O ingrediente, o açúcar é o último, tá aí, pô, tá joia. Carboidratos são 4. Pô, você fala, legal, é um alimento que eu vou poder consumir. Tem muito menos calorias do que um pãozinho, uma massa, qualquer outra coisa que você venha ingerir. Só que aqui embaixo ele fala que a porção com relação é 25 gramas. Só que se tem 50 na barra, então aqui na verdade vai para 8. Continua ainda sendo uma opção boa, você tem poucos carboidratos. É um chocolate teoricamente low carb, né? Seriam baixos carboidratos em comparação aos outros. Só que tem essas pegadinhas que a gente às vezes vai passar despercebido. Então, essas pegadinhas são coisas que eu quero levar para você como vivência, para você conseguir identificar. Porque muitas vezes você vai olhar o alimento e vai olhar, pô, 0 açúcar, isso aqui é diet, é light, não tem problema, estou com resistência à insulina, posso consumir. Mas esse exercício você tem que fazer dia a dia olhando os rótulos. Eu estava aqui na pesquisa, demorei praticamente quase 2 horas para conseguir achar os rótulos. Porque em vários sites que você vai comprar hoje pela internet
que é uma praticidade com relação à pandemia, de você comprar e receber em casa, eles não mostram o rótulo. E aí você fica na dúvida de saber o quanto realmente tem. Quando você está no mercado, você consegue olhar, mas pela internet é muito mais difícil. Então esse é um exercício que você tem que fazer para saber o que você está colocando para dentro de você. Com relação aos exercícios, qual que é o momento que eu poderia comer um chocolate? Lembre, dê preferência aos chocolates com maior percentual de cacau, porque eles vão ter menos carboidratos. Quanto menos carboidratos tiver esse chocolate, mais saudável para você, menos vai alterar a sua glicemia. O ideal seria não ingerir. Mas eu sei que existem pessoas que gostam e vão ingerir. Então, a hora que você for ingerir com consciência. Saiba o que você está fazendo. E assim, estou te levando essa informação porque é importante para o controle da sua glicemia. Às vezes a gente pensa que está fazendo uma coisa certa e às vezes não está. Por isso que eu estou querendo te levar essa informação. E aí você vai fazer os exercícios. Eu, pela prática que eu tenho de 20 anos, prefiro que você consuma o chocolate antes do exercício do que após. Por quê? A hora que você ingerir, quando você for começar o exercício, ele está disponível como glicose. O exercício feito com um especialista como personal, para quem tem interesse, eu tenho meu programa online que chama Diabetes Nunca Mais, e vou lançar agora um desafio que chama Semana da Glicose Controlada, que a gente controla a sua glicose em 7 dias. Você vai ter a intensidade que eu sei que você vai fazer, porque no método eu explico certinho como é para você fazer, quais exercícios e como fazer com relação aos dias. E aí é preferencial que você consuma antes do exercício, porque no exercício eu vou gastar essa caloria que você acabou ingerindo. O chocolate ele tem muitas vezes menos carboidrato do que do que o pãozinho, do que algum outro carboidrato, algum outro alimento que não seja doce. Então, fique atento com relação aos rótulos. Caso tenha alguma dúvida, escreve aqui na descrição. Se você achar algum rótulo e lembrar de mim nesse vídeo, escreve para mim. Pô, olhei o rótulo e vi a dica que você falou. Para as pessoas que precisam entender essa questão dos alimentos e os rótulos, manda esse vídeo. E na segunda-feira, nós vamos começar com os exercícios musculares. Toda segunda agora, como promessa que eu falei, que assim que a gente batesse os 1000 inscritos, vai ter um vídeo de exercício, uma sugestão de exercício para você fazer. E nessa segunda-feira vai ser o primeiro, tá bom? Ótimo final de semana, nos vemos semana que vem com mais um Diabetes News.